Tá bom, vamos lá. Já que a gente está falando de política aqui, como é que a política, né, local, tô deixando aqui o título para você, nacional, internacional, como é que isso pode afetar a sua relocação? Como é que isso pode afetar o seu novo lugar, o seu refúgio? Quais são os itens assim que você tem que ficar mais ligados, tá bom? Então eu vou te dizer todos eles aqui. Em primeiro lugar, que eu considero o mais essencial é a segurança pública, tá? Então vou deixar aqui. Primeiro que você tem que entender que uma cidade está sobre um estado, que está sobre um país, que está sobre um continente, né? Então, assim, quando você entende que aquele estado ou que aquela cidade tem ali, assim, a sua guarda municipal, tem a polícia militar, como é que o estado financia, né, a segurança pública daquele local, tem algum histórico de que, né, você sabe de algumas cidades do interior aí no Brasil tiveram grandes arrastões, tem algum histórico que vale a pena você ficar ligado. Então, assim, como que a política influencia naquele local? Tem segurança pública mesmo? Tá? Tem vigia? Não tem? Como é que é essa parte aqui? Como que eles são treinados? É bom saber. Tá? A gente vai indo muito no detalhe aqui, parece que a realocação vai ficando uma coisa muito complexa, não é. Não é, tá? Você vai olhando aquela cidade, já vai gostando, vai conversando. Enquanto para fazer uma mudança é uma coisa demorada mesmo. E ao mesmo tempo você vai estudando um pouco mais para saber os desafios que você vai passar, tá? No item 2 aqui eu vou deixar a educação. Educação. Por quê? Um povo que é melhor, mais bem educado, tá? A gente que conhece aqui, eu vou dizer no um a um aqui para você uma coisa. A gente sabe de onde que vem a educação. Se você está aqui nessa dentro do Heróis do Apocalipse, se você faz parte da academia, você já está ligado ali, né, de que a educação foi construída para que a gente saiba o que a elite quer que a gente saiba. Mas uma sociedade bem educada, ela tem os seus privilégios de pensar um pouco fora dessa caixa, tá? Então, assim, a educação é muito importante. Muitas cidades, você vai ver que tem são cidades universitárias, né? São cidades mais jovens. Você tem que entender isso não quer dizer que é bom, não, tá? Você tem que entender o contexto daquela cidade lá, como é que a educação, até porque muitas vezes as faculdades têm um viés também, né? Então, assim, é muito importante a gente entender como é que é a educação daquela cidade, beleza? Faz muito sentido aqui para você entender o futuro, entender os valores daquela população, né? Então, se existe algum financiamento ao ensino, como é que é a qualidade do ensino, dá para ver esses dados aí abertamente, tá bom? Então, é importante da gente saber como é que é. Terceiro ponto que eu vou deixar aqui é óbvio, saúde. Tem hospital? Tem só um postinho? Tem dentista? É muito pequeno, não tem, só tem um médico da cidade. Como é que é, tá? Como é que é o seu acesso a tratamento? Você consegue fazer um raio-x nesse lugar, né? Como é que você vai garantir a sua saúde e a da sua família, né? Não nos momentos de colapso, mas nos momentos que está tudo bem mesmo. Como é que você vai garantir o acesso? Tem conhecimento de saúde nessa cidade? Tem profissionais de saúde nessa cidade ou não? Então é bem importante você saber, tá? Como é que é a política, como é que eles apoiam isso localmente, ou se você tem uma cidade, né, um pouco maior perto, tá? Que esteja ali a 15 minutos, 20 minutos, como a gente tem falado aqui o tempo todo para você, tá? Então é importante a gente garantir a assistência médica da nossa família, mesmo estando numa cidade menor. E isso aqui eu vou deixar até em bold, tá? Eu vou dar um bold aqui. Vou deixar isso aqui é extremamente importante, assim como a segurança pública e saber o histórico de criminalidade desse local. Eu vou deixar aqui no quarto ponto, que a gente já conversou, economia e trabalho, tá? Como é que são as taxas? Deixa eu diminuir aqui. Como é que são os impostos dessa cidade, as taxas, os incentivos aos comerciantes, ao agro dessa cidade, né? Então é importante a gente saber como é que o política local, como é que eles atuam. Também a gente tem que subir um pouco, né? Entender também como o Estado atua nesse local, se o Estado, se você vai para uma cidade que depende de fazendeiros, se o Estado ele tem incentivo
ao agro, não tem, tá? Se tem incentivo à saúde, à educação, como é que é a educação desse estado que você está, se está mais abandonada, se não está. Então, toda essa parte de assistência médica, segurança pública, educação e também ao trabalho, se tem ali, né, trabalho nessa cidade ou não, porque muitas vezes, por exemplo, uma cidade muito que depende mais do turismo, pode ser pequenininha, mas que depende ali do turismo, então você depende dessa movimentação de pessoas ao longo do ano, né? E pode ser que você tenha um pico em um momento, no momento de férias escolares, por exemplo, você tem ali um carnaval, mas ao longo do ano esvazia a cidade, que, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu acho que é a cidade de Caxambu, é uma cidade bem pequena, com muitos poucos habitantes que moram lá, mas recebe muitos turistas. Mas quando não tem turismo, ao longo de uma semana normal, a cidade fica mais esvaziada, entende? Você tem que entender quais são as oportunidades que você tem, né, como é que gira a economia e o trabalho lá, já conversamos sobre isso, mas aqui a gente está vendo a parte política, como que a política atua. Eles continuam incentivando que isso aconteça, eles investem na cidade, investem nos parques, nos bosques, nos hospitais, tá? Entende isso daqui. Vamos para o próximo aqui, que é o transporte. Isso aqui parece um detalhe, muitas vezes se você está fazendo uma realocação, pode ser que provavelmente você tenha carro, né? Então, é importante você entender como é que está a manutenção dessas estradas, principalmente do Estado. Então, a gente está falando aqui de uma política, né, local, nacional, né, como é que está o transporte para você chegar ali? Está muito abandonado? Se você precisar sair, as estradas estão precárias, só tem uma via, tá? Como é que tudo isso afeta aqui a mobilidade sua, tá, dentro aqui da cidade? Se você também tem transporte público dentro da cidade, caso você precise, né, depende do seu plano de realocação aí. Muitas vezes a gente percebe que tem gente que vai abandonar um carro, vai para uma cidade menor, vende o carro para que consiga uma casa numa cidade menor. Então você precisa entender como é que é a logística, né, lá para você se locomover dentro dessa nova cidade, se a política é local, né, do estado, nacional, se eles dão esses recursos aqui para vocês. O próximo aqui eu vou dizer que é a produção, vou colocar assim, produção de alimentos, beleza? Como é que é o incentivo? Se esse local tem que importar alimentos, se ele produz, quais são os alimentos que ele produz, tá? Como que são os incentivos a essa produção e essa distribuição dos alimentos ali, se precisa, né, dessa importação de alimentos que são essenciais para a vida ou não, já consegue produzir ali, como que isso impacta nos preços, tá? Por aqui você vai vendo cada um dos pontos essenciais aqui, né? Quais deles você tem, quais deles você não tem muito bem nessa cidade, e já vai com a consciência de que quais dificuldades você vai enfrentar e quais não, tá bom? A gente tem uma próxima aqui, vou chamar de tecnologia, vou chamar assim, tá bom? Quero saber se você tem acesso à internet. Tá? Se você tem acesso à internet nessa cidade, se, porque pode ser um pouco mais difícil nesses locais, pode ser que não tenha uma rede própria, pode ser que você não tenha 3G, tá? Então, vou até colocar aqui, ó, telefonia e internet móvel. Vou colocar mobile. Se eu colocar mobile, você vai entender? Vou colocar rede mobile, assim, ó, desse jeito, tá? Então, assim, se você vai ter um Wi-Fi na sua casa, se você tem uma rede, né, mobile ali na cidade que vai chegar ali para vocês, se tem incentivos a isso, políticos ali para isso na região. Pode ser uma cidade às vezes muito pequena, né, ou às vezes uma cidade um pouquinho maior. Pode ser que você queira se isolar no meio do nada e você não tem acesso a nenhuma tecnologia, a nenhuma rede mobile, caso, né, isso seja necessário aí para você, a não ser que você queira ficar off-grid total mesmo, né? Então, assim, depende do plano aí de cada um. Próximo ponto aqui, eu considero que acesso a recursos, vou chamar assim, recursos naturais, recursos
naturais. Espera aí. Beleza. Então aqui você vai ver como que a cidade explora os recursos naturais da região, tá bom? Então não pense em turismo não, tá? Pensa mesmo em se você tem um bioma, se você tem alguma política climática específica aqui, né? Por exemplo, se for, a gente está falando aqui de um estado ou de outro, né? Nacionalmente, não sei se você vai querer mudar de país realmente, não sei sobre outros países para poder te ajudar aqui. Posso fazer essa pesquisa também, se fizer sentido, pode até comentar aí. Se fizer sentido, quiser ir para um outro país, eu posso também te ajudar a pesquisar aí, tá bom? Então acho que é mais essa parte de como que são explorados os recursos naturais, como que é o incentivo ali, né, aos recursos naturais da região. E eu vou colocar por último ponto aqui, eu vou chamar de alianças ou vou chamar então de relações comerciais. Relações comerciais aqui entre cidades. Como é que são as relações comerciais? Muitas vezes nas cidades pequenas você tem uma relação comercial, né, com uma cidade um pouco maior, para que você receba tais tipos de alimentos, ou então com outras da região, para que você receba café, milho, trigo. Tá? Então essas relações comerciais têm muitas vezes incentivo do governo. Tá? Tem muitos incentivos do governo. A tecnologia, muitas vezes até o carro ou qualquer outra tecnologia, existem incentivos do governo que podem ajudar a proliferar, né, a melhorar a condição nessa cidade. Então, quando você entende todos esses 10 tópicos que eu estou te trazendo aqui, fica mais fácil de você vislumbrar, né, quais são os pontos fortes da política daquele lugar e quais são as ameaças que vão vir a ter. Então, entenda a política atual, entenda as brigas passadas, como a gente já falou, tá bom? E você vai ficar mais seguro para o futuro quando você consegue olhar para cada uma delas, tá bom? Valeu, obrigado. Vamos para a próxima aula.